Em março de 1965, Dorival Caymmi passava uns dias com a mulher Estela no seu sítio na beira da estrada Rio-Petrópolis, quando foi surpreendido com a chegada do seu filho Danilo, acompanhado de Aloysio de Oliveira e Ray Gilbert. Gilbert tinha feito a versão em inglês de Das Rosas, composição de Caymmi, que estava fazendo muito sucesso nos Estados Unidos na voz do cantor Andy Williams. Andy Williams tinha um programa na TV com uma grande audiência, era transmitido de costa a costa para todo o país. Ray Gilbert foi convidar Caymmi para participar desse programa de televisão, em Los Angeles, Califórnia. Tom Jobim estava morando lá, já tinha participado do Andy Williams Show e foi junto com Caymmi no dia da apresentação. Chegou a fazer parte do coro, por trás das câmeras. Foi um grande sucesso e Caymmi estendeu a sua temporada nos Estados Unidos. Ele tinha muita capacidade de adaptação. Imediatamente já estava se sentindo em casa, tanto que Jobim lhe apelidou de o Rei da Califórnia. Caymmi ficou hospedado na casa de Ray Gilbert, mas estava sempre com Tom, que tinha sempre uma garrafa de uísque para receber o amigo. Os dois raramente falavam sobre música ou sobre a profissão. As conversas eram mais sobre a vida geral e sobre mulheres em particular. Caymmi passou meses nos Estados Unidos e a sua mulher Estela resolveu mandar um recado para o marido. Quem levou a mensagem foi um jovem Marcos Valle, amigo do seu filho Dori, que teria que repetir exatamente as palavras de Dona Estela. Quem conta é o filho dela, Danilo. Ela mandou: diga aquele nego filha da puta para voltar logo pro Brasil. Ela mandou com o DNA dela para não gerar dúvida nenhuma. Em uma semana, Caymmi, que não era bobo, estava de volta. Mas deu tempo ainda de compor com Jobim a letra da introdução de Samba do Avião, uma inusitada parceria que não teve créditos. Ficou pela amizade dos dois gênios da música brasileira. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Sejam bem-vindos. Tom Jobim apresentou o Samba do Avião pela primeira vez em público no famoso show O Encontro, no restaurante O Bom Gourmet em Copacabana. O show que reuniu no palco pela primeira e única vez Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes e o grupo vocal Os Cariocas. A música tinha sido composta para a trilha do filme italiano Copacabana Palace, de 1962, em que Jobim apareceu atuando, no papel dele mesmo, ao lado de João Gilberto e Luiz Bonfá. Guarda cosa ho preso, portala in cucina. É uma ode ao Rio de Janeiro, virou quase um hino da cidade. E muito por causa da música, Antônio Carlos Jobim é hoje o nome do principal aeroporto da cidade. Quando Jobim completou 60 anos, em 1987, gravou um disco para ser brinde de uma empresa brasileira. Tom teve total controle artístico sobre o disco e fez uma revisão da sua carreira, selecionando músicas de diversos períodos. E fez um pedido inusitado. Queria que as gravações fossem feitas na sua casa, no seu piano, no seu escritório. E assim foi feito. As sessões começavam às 11 da noite, quando a rua ficava silenciosa, porque não tinha isolamento acústico. Por pouco ele não gravou o disco de pijama. Ele considerava esse disco um dos seus melhores trabalhos, feito com um grupo pequeno, familiar, de amigos, que estavam tocando com ele há 3 anos, e a quem ele deu o nome de Banda Nova. É a primeira vez que ele grava Samba do Avião com a introdução feita por ele com Caymmi, em Los Angeles, mais de 20 anos antes. Esse disco se chamou, posteriormente, Inédito, e é essa a versão que eu vou analisar nesse vídeo. Ali pelo começo dos anos 1980, Tom Jobim era muito assediado para se apresentar em vários países do mundo, mas normalmente declinava desses convites. Ele não tinha uma banda ensaiada para acompanhá-lo, não era tão simples. Mas aceitou um convite do maestro Peter Guth para se apresentar com a orquestra ORF Sinfonietta, de Viena, na Áustria. Tom sempre foi muito próximo da música erudita, da música de concerto, sempre adorou orquestras. E possivelmente a possibilidade de fazer um concerto com orquestra em Viena tenha tocado ele de forma diferente. A Áustria é um dos mais importantes centros da música clássica do mundo. Lá nasceram compositores como Schubert e Strauss. Beethoven morreu lá, e outros grandes compositores moraram por temporadas em Viena, como Mozart, Haydn, Chopin, Liszt, Brahms e Mahler. Tudo lindo, mas a música de Jobim, apesar de ter um lado sinfônico, é muito brasileira, tem muitos sambas. Possivelmente a orquestra de Viena tinha pouca intimidade com a música brasileira, com o balanço do samba.
Primeiro combinou com o maestro de levar o seu filho, Paulo Jobim, para tocar violão. Mas depois pensou que talvez fosse bom ter um cantor e que ainda tocasse flauta, e pediu para o seu filho ligar para o amigo dele, Danilo Caymmi. E ele me ligou dizendo que o Tom tinha um concerto em Viena e se eu podia fazer. Eu falei, pô, claro, pô. Tom ainda não estava completamente satisfeito. Achava que precisava de mais músicos de base e convidou Tião Neto para tocar baixo e Paulo Braga para bateria. Tião Neto era fundador do primeiro conjunto instrumental da Bossa Nova, o Bossa 3, formado por ele no contrabaixo, Luiz Carlos Vinhas no piano e Edson Machado na bateria. O Bossa 3 viajou para tocar nos Estados Unidos em 1963 e ficou por lá, a tempo de Tião Neto tocar o seu contrabaixo no antológico disco Getz Gilberto, que apresentou Garota de Ipanema para o mundo. Tom tinha conhecido o baterista Paulo Braga na gravação do disco Elise e Tom, em 1974, gravado em Los Angeles. Na época, Tom tinha ficado escandalizado com o fato de estarem viajando do Brasil para tocar no disco 3 jovens músicos, Braga na bateria, Luizão Maia no baixo e Eldelmiro na guitarra. Argumentava que Los Angeles era a cidade com os melhores músicos do mundo. Não precisava desses jovens brasileiros. Chegou a pedir que parassem o avião no ar. Mas quando eles chegaram e começaram a tocar, Tom relaxou. Eram excelentes músicos. E 10 anos depois, Tom estava chamando Paulo Braga para tocar no seu grupo. Em um ensaio, Tom chamou a sua mulher, Ana, para fazer uns vocais. E gostou do resultado. Chamou a sua filha Beth para participar do ensaio do dia seguinte. E ainda Simone Caymmi, então casada com Danilo, para completar o trio vocal. É uma banda super assim, familiar e a gente ensaiava muito e deu certo, né? Porque elas eram muito dedicadas e a gente se preparou muito para esse concerto. Tom ligou de novo para o maestro e argumentou que agora precisava levar 6 músicos brasileiros para participar do concerto. Bom, o maestro acabou concordando e o show foi um grande sucesso. Alguns números foram executados só com a banda brasileira, e dentre esses números estava Samba do Avião, que a pedido de Tom seria cantado por Danilo Caymmi, filho do seu grande amigo Dorival. E, pô, foi uma responsabilidade muito grande, que eu tinha 2 solos já. É a primeira vez que eu toquei o Samba do Avião. Difícil. Eu não sei se eu faria de novo, não. É preciso ser muito novo para encarar essa. Em outubro do mesmo ano, 1984, Jobim faz um show no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e chama mais 2 vocalistas para reforçar o coro, Maúcha Diné e Paula Morelembal. E convida também o violoncelista e arranjador Jacques Morelembal. Essa foi a formação definitiva da Banda Nova, que acompanhou Tom por 10 anos e que o fez virar um homem de palco, rodando o mundo fazendo shows. Num desses shows, na Praia do Arpoador, em Ipanema, eles tocavam Samba do Avião no exato momento em que passou um avião baixinho, perto da praia, antes de aterrissar. Vai, 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 rodando Caymmi chegou na casa de Tom em Los Angeles, em 1965, no exato momento em que Tom estava trabalhando na letra da introdução do seu Samba do Avião. Essa introdução, como um instrumental, já estava presente nas gravações de Elza Laranjeira e Calbi Peixoto, ambas no mesmo ano em que a música foi lançada, em 1962. Esse tipo de introdução, quase um tema à parte, sem ligação melódica com o resto da música, é uma tradição na canção norte-americana. Músicas como Night and Day, de Cole Porter, e The Shadow of a Smile, de Johnny Mandel, têm introduções assim. Inclusive, a introdução de Night and Day, segundo alguns críticos, teria servido de inspiração para o Samba de uma Nota Só, de Jobim e Newton Mendonça. A esposa de Caymmi, Stella, frequentava um centro espírita de Niterói e terminava as cartas que escrevia para o marido em Los Angeles com uma saudação, que era o nome do centro espírita: Salve Deus, Tiago e o Maitá, o que Jobim achava pitoresco. A letra da primeira parte da introdução é toda de Caymmi. Epa rei, aroeira, beira do mar, canoa, salve Deus e Tiago e o Maitá. No que Jobim concluiu: Eta costão de pedra dos homem brabo do mar, e Xangô, vê se me ajuda a chegar. Costão de Pedra é muito da geografia do Rio de Janeiro, um verso do carioca Jobim. A sonoridade da Banda Nova era única. Uma cozinha clássica de bossa nova, piano, baixo, bateria e violão, mas a flauta e o violoncelo. E um grande achado, que era o coro feminino, normalmente cantando numa região mais grave, de contralto.
O trabalho vocal é simples por um lado, não se abriam muitas vozes como em um conjunto vocal, mas a sonoridade do uníssono era muito bem trabalhada. E ainda tinha as vozes do Tom e do Danilo. O arranjo vocal nessa gravação é primoroso. Além de segundas vozes, o coro é usado muitas vezes como um instrumento. Além da banda nova, essa gravação tem a participação do trombonista americano David Sax. David tocou na banda de Astrud Gilberto em Nova York, na mesma época em que Paulo Jobim era o violonista da banda, e eles ficaram amigos. Com a participação do trombone, a orquestração se aproxima da orquestração clássica da bossa nova. Piano, violão, baixo, bateria, violoncelo, trombone, coro. A forma de samba do avião é ABAC, sendo que o C é ligeiramente diferente na segunda vez, para terminar a música. A introdução é praticamente toda de acordes em quartas. Começa com Danilo de solista. A melodia vai para as mulheres e os homens fazem uma segunda voz. No final da introdução, o trombone toca em uníssono com a voz dos homens. Danilo volta como solista e o cello faz um contracanto cromático, andando de meio em meio tom. Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. A melodia vai para o coro feminino e as vozes masculinas fazem uma resposta. E depois a resposta é do trombone. O contracanto agora é a duas vozes. Uma voz com belo uníssono de cello e trombone e a outra voz com as vozes femininas. Sobre a Guanabara. Com a melodia com o coro feminino, Tom e Danilo fazem uma segunda voz. Agora só o Danilo na segunda voz, subindo pro agudo. E um comentário no piano. Repete as respostas com vozes masculinas e o trombone, agora com apoio do cello. A melodia volta com as mulheres, e a segunda voz é uníssono do cello com Tom e Danilo. O uníssono cello e voz agora sobe uma oitava, e o trombone toca outra voz, de apoio harmônico. Esse samba é só porque eu gosto de você. A mesma segunda voz com Tom e Danilo, agora em uníssono com o trombone, e o cello em outra voz. Rio de sol, de céu, de mar, a brilhando na pista chegando e vamos nós. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Piano e violão citam parte da introdução em quartas, enquanto o coro feminino sustenta uma frase percussiva com o Rio de Janeiro, que vai se deslocando no tempo, criando efeitos de ecos. E o trombone improvisa no fade-out. Esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e até uma próxima. Muito obrigado. Nada como ser rosa na vida, rosa mesmo, ou mesmo rosa mulher. Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em samba canta-se melhor flor e mulher. Eu que tenho rosas como tema, canto no compasso que quiser. Rosas, 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 rosas formosas, são rosas de mim.
rosas a me confundir, rosas a te confundir com as rosas de abril.